Médicos que desconhecem doenças, pedem muitos exames altamente tecnológicos e subestimam exames clínicos simples. Olhar o paciente, tocar no paciente, ouvir o paciente. Medidas que facilitariam o diagnóstico de doenças negligenciadas. Na Comissão de Direitos Humanos, a formação dos médicos está em discussão. Acho que hanseníase, tuberculose, leishmaniose, essas doenças negligenciadas e muitas outras, deveria ser matéria obrigatória em todos os cursos de medicina, mas não era assim, dermatologia, porque a dermatologia, ele vai lá, ele vai ver outras coisas, tinha que ser hanseníase. Quando eu adoeci, eu fiquei tão revoltada de passar 7 anos dentro da coordenação de hanseníase, dentro do Departamento de Saúde Pública, e ninguém fazia meu diagnóstico, que eu procurei o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui e consegui com ele publicar um artigo sobre dados e tudo. Peguei no Ministério, eles escreveram um artigo muito bom. Os médicos acordaram. Ai, Marlinda, existe isso? Eu digo, existe. Então, eu acho que a gente tem que, o Conselho Federal, os conselhos regionais, as escolas de medicina, nós temos todos que nos juntar para informar que a hanseníase existe. E que o diagnóstico, felizmente ou infelizmente, ele é no exame clínico. E se o médico não vê, ele só lê, ele não vai saber fazer. O exame é clínico. Eu hoje brigo pelo diagnóstico da hanseníase para ninguém sofrer o que eu sofri. Porque quase me convenceram que eu era doida. E eu me aposentei com diagnóstico de alguma doença mental. Porque eu não aceitava o diagnóstico de Lé. O que de fato não era. Nós podemos fazer diagnóstico dessa moléstia em 2 minutos, fazendo um teste que a gente chama de histamina, fazendo uma pressão na pele para liberar histamina. Na área normal aparece um vermelho grande e na área comprometida pelo bacilo, no nervo, não aparece o vermelho grande, que a gente chama de tríplice reação de Lewis. 2 minutos. Nós precisamos ensinar a classe médica, desde a graduação, que esse teste diferencia, inclusive, não só as manchas hipocrômicas de várias doenças, como alergias, mas também várias neuropatias periféricas. Um doente inicial gasta $10 por mês durante 6 meses para ficar curado, enquanto que o diagnóstico tardio, ele vai gastar $20 por mês durante 1 a 2 anos e muitas necessidades desse doente antigo não é atendida. Por exemplo, o tratamento cirúrgico, fisiátrico e a recuperação de várias incapacidades. Mas o tratamento das sequelas emocionais e sociais não tem preço, é incalculável. Então, senhores, houve um grande avanço técnico-científico e do tratamento específico, mas nossa endemia continua grave, comparável à situação da Europa na Idade Média. 1174, o rei diagnosticado com hanseníase evoluída. 2012, nossas crianças da mesma forma. 1174, o rei Balduíno com grandes incapacidades. Está aqui um doente do Acre, também com amputações graves e também com problemas de cegueira. Eu tive casos na minha família bem próximo de hanseníase e ninguém nunca me pediu um exame para... Agora, me pedem 500 exames, eu até brinco com o meu médico, eu preciso fazer esse monte de exame mesmo, a gente passa um mês fazendo exame, né? Mas nunca ninguém preocupou-se com essa coisa. Então, quer dizer, faz parte da formação. O grande aporte de exames, o grande aporte de tecnologia, muitas vezes mascara uma fragilidade que os nossos profissionais têm apresentado ao longo do tempo, que é o quê? Uma certa fragilidade naquilo que nós chamamos da clínica geral. Ou seja, muitos profissionais são tecnicamente excelentes cirurgiões, são excelentes psiquiatras, são excelentes anestesiologias, mas a bagagem que vem da graduação para a etapa inicial da formação do especialista, ela é deficitária do ponto de vista de um conhecimento médico geral, que ele é fundamental para dialogar com os problemas de saúde mais frequentes e para uma organização
aplicação do raciocínio clínico do médico para uma melhor performance no seu desenvolvimento profissional. Então, nesse sentido, uma etapa da reforma da educação médica que nós estamos realizando hoje é que todos os profissionais médicos brasileiros, a partir do ano de 2019, que é quando nós devemos universalizar a residência médica no Brasil, ou seja, para cada egresso da graduação médica nós temos uma vaga de residência médica, será uma etapa fundamental para a formação da maior parte desses especialistas, um estágio em 1 ano em clínica geral, dentro dos programas de residência em medicina geral de família e comunidade. Hoje nós queremos que os profissionais médicos eles tenham uma forte vivência na realidade do sistema de saúde, nos seus vários níveis de atenção, especialmente na atenção básica, na atenção primária, onde concentra 80% dos problemas de saúde mais frequentes, para que esse profissional, obviamente, ele tenha uma capacidade muito maior para lidar com a realidade do que vão ser aqueles pacientes que serão tratados. Vejam bem, eu formei há pouco menos de 10 anos. Eu fui trabalhar numa região no Alto Sertão da Paraíba, com altíssima frequência de hanseníase. Veja bem, talvez a graduação, eu vi um caso de hanseníase em toda a graduação, por mais que eu tenha estudado nos livros essa doença. E, obviamente, o ensino médico, do jeito que ele foi feito tradicionalmente, baseado nos hospitais terciários e quaternários, ou seja, fazer o ensino médico meramente nos hospitais que agregam alta densidade tecnológica, ou seja, é muito mais fácil eu ver, muitas vezes, um transplante cardíaco do que eu ver um paciente com hanseníase. Isso vai criando distorções ao longo do tempo, inclusive no raciocínio clínico dos profissionais. Os profissionais acabam vendo um paciente com hanseníase, com vários daqueles sinais muito bem trazidos pela doutora Leontina, ele vê aquilo e ele não consegue enxergar que aquilo pode ser hanseníase. É muito importante esse espaço da gente poder estar falando e discutindo, porque sempre que se fala de alguma coisa, vai na questão da formação do médico. E formar o médico é uma coisa, como formar qualquer outro profissional, não é uma coisa tão simples assim, né? A gente precisa de recursos humanos, precisa de recurso material, precisa de cenários de aprendizagem. A gente mudou, né? O doutor Vinícius fala aí da questão do terciário e quaternário, mas das 266 faculdades que funcionam hoje, nem 140 estão em hospitais terciários e muitos deles estão bastante ruins de situação que nem dá mais para ter aluno. Então, eu não acho que o problema mais seja esse. Eu acho que o maior problema seja que a gente não conseguiu discutir realmente uma questão de uma política da formação de recurso humano para a saúde. Nós avançamos, temos avançado, criamos mais médicos, acho que agora nós temos que evoluir para mais saúde, né? E essa discussão precisa ser uma discussão mais ampliada pela sociedade. O senhor fala também desse conceito de evitar o sanatório, né, que foi um conceito mais moderno para a questão dos direitos humanos, inclusive dessa questão de evitar a segregação. Qual é a forma, doutor Alexandre, qual é a forma, eu lhe pergunto como médico, como sanitarista ou como agente de saúde pública, de você evitar que uma pessoa portadora da hanseníase contagiante, tem que ser colocada no ambiente da família. A partir do momento que a gente diagnostica um caso de hanseníase, nós devemos fazer uma busca aos contactantes, visitar a casa, ver se tem alguma outra pessoa que tem sintomas de hanseníase, e mesmo aquelas que não têm sintomas, as que têm sintomas de hanseníase, nós devemos tratá-la o mais rápido possível. E as que não têm, devemos fazer a segunda dose da BCG. Em relação à necessidade ou não de retirada do convívio social e familiar, ela é desnecessária, porque a partir do momento que a gente faz a primeira dose, né, que a gente faz o tratamento, esta pessoa deixa de contagiar outras pessoas. O que a gente precisa fazer? Acabar com o estigma, fazer diagnóstico precoce e atuar no tratamento de forma rápida e efetiva, porque isso faz com que não precisamos mais recorrer à exclusão. O problema
é que muitos pacientes, ou por falta de orientação, ou por falta de segmento, fazem tratamento irregular ou abandonam o tratamento precocemente. E aí eles criam um problema muito maior. Eles transmitem bacilos resistentes às drogas já utilizadas no SUS. Então, é um problema grande. E isso ocorre não só na classe social de baixa renda, mas também na classe social alta. Quanto ao isolamento, que foi falado aqui, eu brinco sempre que o preconceito da hanseníase vem na hora errada, vem na hora que a gente está tratando e que a gente deixou de transmitir. A pessoa viveu com a gente 10, 20 anos, a gente sendo transmissor, quando a gente para, a gente vem. Agora, uma das coisas que eu acho que está na hora da gente começar a pensar é num tipo de proteção para as pessoas que estão adoecendo hoje. Uma proteção assim de assistência completa. Porque as pessoas ficam incapacitadas para o trabalho, a sequela de hanseníase não é considerada deficiência, você consegue um emprego, mas o seu diagnóstico não entra como deficiência e você não consegue recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. É uma coisa que eu quero deixar para o Senado Federal pensar e para as pessoas pensarem que a sequela de hanseníase pode não ser aparente, mas ela é incapacitante, porque, no meu caso, a coisa que eu perdi foi a força. E, como eu, muitas empregadas domésticas, como é que você vai contratar uma pessoa que deixa cair tudo da sua mão? Que não torce um pano de chão? Então, a gente tem que começar a pensar numa assistência a essas pessoas. Em instantes, o que a indústria farmacêutica tem a ver com as doenças negligenciadas? Não há interesse claro da indústria farmacêutica para essa pesquisa. Não há interesse lucrativo.